Oi pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre a lógica da Capsulorhexis e todas as dicas para vocês dominarem ela de uma vez por todas. Esse passo cirúrgico é extremamente limitante na vida do cirurgião iniciante e muitas vezes a gente acaba, por falta de conhecimento teórico e também prático, cometendo alguns erros que podem ser evitados. Então, eu estou aqui para mostrar para vocês mais ou menos a questão de como funciona, como performar, e depois eu vou dar uma aula de umas dicas especiais, vocês não podem perder, beleza? Então, para iniciar a nossa compreensão, a gente tem que pensar o que é capsulotomia. É simplesmente um buraco que eu faço para poder acessar o cristalino ali dentro do saco capsular. Eu preciso de tirar um núcleo grande, de 9,5 milímetros mais ou menos, de equador a equador, por uma rex de 5 milímetros. Ou seja, eu tenho que acessar aquilo ali. No passado, a capsulotomia era feita de maneiras mais desorganizadas e menos previsíveis. A mais comum é a de abridor de lata. Muita gente tem isso em alguns serviços, mas eu acho que é um desserviço para a comunidade iniciar com isso. Eu sempre recomendo fazer a capsulorhexis e, se der errado, você faz um abridor de lata, que é quando você pega o cistítimo e vai abrindo pequenos rasos nas laterais ali para poder abrir esse buraco ali na cápsula anterior. Depois de muito tempo de evolução, a gente progrediu para CCC, que é a capsulorhexis circular contínua. Essa técnica, pessoal, mudou toda a cirurgia de catarata. Foi ela que permitiu o desenvolvimento de LEOs Premium, igual a gente tem hoje. A gente não consegue colocar uma lente sem previsibilidade, sem saber a posição efetiva da lente ao final da cirurgia. Então, se a minha capsulorhexis estiver instável, se ela correr, se a lente não ficar centralizada ou se ela tiltar depois de um tempo, o que acontece nas rexes mal feitas, a gente vai ter um resultado péssimo da lente. Então, se você focar na centralização e no tamanho da rexis, não tem como dar errado. Sua cirurgia vai ficar linda e a lente super estável. E como a gente fez para poder melhorar essa questão do treinamento da capsulorhexis? Pessoal, no PERCS você tem duas possibilidades. A primeira é usar o nosso olho geral. Nesse olho você tem um refil completo para uma cirurgia de catarata do início ao fim. Só que nesse caso eu vou fazer uma capsulorhexis para uma cirurgia de catarata inteira. Aí que está o problema, eu vou conseguir treinar pouca capsulorhexis. Eu preciso de muito volume para eu poder entender a questão da vetorização, pegar mais mão e tudo mais. Então, para isso, a gente acabou desenvolvendo esse olho aqui, ó. Esse é o nosso olho exclusivo para capsulorhexis. Como que ele funciona? A gente tem essa dobradiça, aqui a gente tem uma fresa de entrada da fita, aqui os locais das incisões e ali a íris para simular um olho real. A gente desenvolveu esse sistema de refil, que é um sistema de fitas. Como que a gente usa ele? Eu vou tirar uma fita do local. Saem duas. Nós vamos pegar essa fita, abrir o olho, colocar aqui nessa fresta. A gente centraliza a parte de dentro em um filme e pressiona. Nessa hora, uma almofada que tem por trás vai fazer uma pressão posterior na cápsula e vai esticar ela de modo que simule uma cápsula humana real. Depois da fita passada, pessoal, é muito simples. É só encaixar na base e começar a treinar. Então a gente vai pegar nessa posição. Eu gosto de passar a fita por cima aqui da face, porque depois fica mais fácil de eu puxar. E lembrando que essa parte redonda, que é a abertura da dobradiça, ela tem que ficar virada para você. Agora a gente vai colocar viscoelástico para iniciar o tratamento. O nosso viscoelástico, ele vem nessa bolsa de 200 ml. Isso aqui é uma invenção da Fasof. Eu falo que é o sonho de todos os cirurgiões. Quem dera se o viscoelástico viesse numa embalagem desse tamanho, né? A gente já começou com isso há 2 anos e deu muito certo. A gente vai fazer a abertura desse loé roscado, encaixamos a seringa, só puxar e pronto. Agora eu fecho aqui, para uma selagem e pronto. É sempre bom lembrar, pessoal, que é bom armazenar o visco desse jeito quando você for treinar, porque aí as bolhas sobem, tranquilo? Agora a gente vai colocar a cânula do visco. A gente padroniza as cânulas ou pretas ou azuis, ok? Agora é sempre importante lembrar que você tem que colocar o visco nesse olho de rexis, porque senão o flap não se comporta igual na vida real. A gente vai colocar o visco
ou por cima da córnea, tanto faz, ou pela incisão principal. É melhor manter aqui para você manter memória muscular. Então a gente enche até completar. Essa bolha para lateral. E agora a gente já pode simular com a nossa ultrata ou com o nosso cistítimo. E pronto. Terminei uma que eu faço. Levanto aqui um pouquinho. Puxo. Vou alinhar com o outro filme que tem ali e faço novamente. Pronto. Dessa maneira eu consigo treinar dezenas de hexes de uma maneira muito otimizada. Posso fazer com a mão direita, posso fazer com a mão esquerda, posso fazer no olho direito, no olho esquerdo, e com isso eu vou pegando o motor fino e entendendo a vetorização da hex. Agora, pessoal, a gente vai para a descrição da técnica. A primeira coisa a se fazer é a questão da pega no instrumento. Geralmente, a pega no instrumento ela tem que ser feita com a mão dominante. Tem muita gente que opera com as duas mãos, mas isso no início para mim é inviável. O ideal é você pegar com os 3 primeiros dedos e principalmente com os 2 primeiros, que você faz esse movimento de pinça e aqui eu consigo rotacionar o instrumento. Esse terceiro dedo ele pode ajudar na pega, mas ele principalmente vai apoiar a pinça na sua mão. Por quê? A principal complicação da capsular hexis, que é quando ela corre, é causada por um esvaziamento da câmara anterior. E geralmente esse esvaziamento ele é causado por você apertar a incisão. Quando você aperta a incisão, o fluxo de visco ele sai pela incisão na câmara anterior e, consequentemente, tem um desbalanço entre a pressão posterior e a pressão anterior. O cristalino é ejetado para cima e aí ele rasga a cápsula. É a mesma coisa que acontece com um comprimido, quando você abre um blister. Se eu apertar o comprimido para cima, ele vai romper essa lâmina de alumínio de uma maneira totalmente descontrolada. E não é isso que a gente quer com a capsular hexis. Então, primeira dica, mantenha a pressurização da câmara anterior e do segmento posterior iguais para você conseguir espremer o saco capsular ali no meio e controlar a hex, beleza? Então, sabendo como pegar a pinça na mão, apoiando na cabeça do paciente, primeiro, quando você estiver operando sem bloqueio, você às vezes precisa segurar o olho do paciente e não pode encostar na pinça. Eu preciso de segurar uma colibri aqui do lado ou um gancho aqui do lado. Mas inicialmente eu recomendo sempre apoiar com o dedo do lado da pinça, que isso melhora a questão do meu pivô e eu tenho mais estabilidade. Então vamos lá. Entrando no olho, a gente sempre vai entrar lateralizado. Vocês podem notar aqui, ó, que a ponta da ultrata ela é cortante. Então, se eu for entrando com a ultrata reta, ou com o cistítimo, ou com a inamura, tanto faz, a ponta cortante desses instrumentos vai destruindo a arquitetura da minha incisão. E na hora de selar fica muito mais difícil. Então, sempre entra lateralizado. E aí, quando eu chegar dentro do olho, eu vou colocar a ponta virada para baixo. Eu tenho que verticalizar a minha pinça, beleza? Outra dica, pessoal, sempre começar no meio. A questão da cápsula hex que eu falei no início do vídeo é fundamental para a centralização da lente. Então, a minha hex ela tem que ficar exatamente no centro do saco capsular, porque é ali que vai ficar o centro óptico da minha lente. E geralmente, qual o tamanho que a gente recomenda? A maioria das zonas ópticas das lentes que a gente tem hoje tem 6 milímetros de diâmetro. A hex ela tem que abraçar a zona óptica 360 graus, em torno de 0,5 milímetros, meio milímetro mesmo. Então, por isso que a hex tem que ter em torno de 5 milímetros. Uma dica que eu sempre dou é marcar o seu instrumento, a sua ultrata ou a sua inamura. Se eu vier aqui no centro,
e eu tiver uma marquinha ali, eu sei mais ou menos até onde eu vou na periferia da lente, da cápsula. E aí eu consigo centralizar ela e deixar com o tamanho certinho, ok? Depois que a gente entra no olho, a gente vai fazer um rasgo central, sempre central, e aí eu posso progredir para onde eu quiser. Eu posso ir para frente, posso ir para trás, posso ir para a direita ou posso ir para a esquerda. Posso fazer o rasgo para a posição que eu quiser. Aqui vai de cirurgião para cirurgião. Eu já vi cirurgião experiente fazendo para frente, para trás, para um lado e para o outro. Eu recomendo vocês testarem, treinarem e verem o que você mais gosta. Em questão de sentido também. Tem gente que gosta de fazer sentido horário, tem gente que gosta de fazer sentido anti-horário. Geralmente não tem uma preferência na questão do sentido. Em relação à direção que eu vou começar a rasgar, tem uma lógica por trás disso. É o seguinte, se eu começar a rasgar para trás, quando eu virar a minha capsulorhexis toda nessa direção, o meu flap ele vai estar bem grande quando eu estiver terminando. E muitas vezes esse flap ele começa a sair pela incisão, e aí isso atrapalha, principalmente quando você está apertando a incisão. O que geralmente eu gosto de fazer é jogar para frente. Eu vou para frente, que aí quando eu estiver passando aqui, o meu flap ele vai estar pela metade, eu consigo controlar melhor. Mas então você pode se perguntar, então por que você não vem para lateral, para a esquerda? Porque aí, quando eu estiver terminando o meu flap, ele vai estar nessa posição aqui e vai estar bem longe da incisão principal. Não tem importância daquele tanto de flap sair pela minha incisão. Aí que vem a questão. Quando eu rasgo para as laterais, ó, entrei de lado. Se eu rasgar para as laterais, vou fazer um novo flap aqui, ó. Eu tenho que fazer esse movimento. Eu tenho que levantar ele aqui para eu conseguir pegar no movimento inicial. Então, olha só. Eu tive esse trabalho para poder começar a minha capsulorhexis. Quando eu vou para frente ou para trás, eu tenho uma facilidade de fazer esse movimento. Eu vou entrar com uma parte da utrata por trás e uma parte pela frente. Aí eu só agarro e começo o movimento. Então, quando eu vou para frente ou para trás, eu posso fazer isso. Olha só a facilidade. Venho aqui até 5 milímetros, agarro de lado e começa o movimento. Então fica muito mais prático de eu ter que abrir aqui para o lado e eu vou ter que levantar esse flap para poder começar. Isso dá mais trabalho. Depois que você vai ficando mais experiente, você faz a rex mais rápido, você quer economizar algum tempo ali, principalmente porque tempo de cirurgia é importante para o paciente também. Desde que esteja prudência, não é você tentar portar uma corrida para operar mais rápido, beleza? Agora, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre a questão de para onde puxar. Isso é uma coisa que às vezes demora a entrar na nossa cabeça, mas tem uma lógica por trás disso. Deixa eu mostrar para vocês. A lógica para isso está aqui nessa imagem, ó. Olha só. Nesse caso aqui, o cirurgião ele decidiu virar para 9 horas. Então ele fez um pequeno rasgo para 9 horas e começou o movimento. Vocês podem reparar que ele já tem mais ou menos 1/4 de flap formado. E o flap dele está exatamente no lugar onde ele tem que passar para terminar de fazer o movimento. Então, quando você quer tentar mais ou menos a lógica, vai seguindo com a cápsula exatamente onde ele deveria estar passando, assim, no futuro, entre aspas. Nesse movimento, você faz perfeitamente o círculo e não tem surpresas na hora. Ele segue exatamente onde o flap está virando. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, aqui vocês podem reparar que está seguindo o mesmo caminho. Ó. Se eu usar essa ponteira com um cistítimo, ele vai fazer esse mesmo caminho. Completei 1/4. Ó, vou seguindo mais ou menos onde eu quero passar. E puxando para essa direção. Olha só como é que funciona muito bem esse raciocínio. Olha só, completamos um meio aqui. Olha só, seguindo essa regra, não tem erro. Se você não apertar a incisão e seguir essa vetorização,
você vai conseguir fazer uma Rex muito bem feita. Depois de um tempo, pessoal, esse negócio entra na cabeça, é um pouco inexplicável, porque a gente começa a perceber que se você puxar para o centro, para um lado, você consegue alcançar esse mesmo resultado, não tendo que fazer esse desenho. Mas isso vem com o tempo. Bem, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Aqui está a nossa tarefa. Façam os exercícios com o simulador e até a próxima.